Olá, meu nome é Lívia e eu sou do grupo do Breno Caldas e do João Pedro Correia e eu vou explicar um exercício sobre arcos, proposto pela professora de estática da FRJ Macaé. Esse é o arco que foi proposto, com 3 forças de 1 kN para baixo. Ele possui 2 apoios, sendo um de primeiro gênero e outro de segundo gênero, e o raio igual a 4. Então a primeira coisa a ser feita foi verificar as forças horizontais, que o somatório delas devia ser igual a zero. Porém, como só tem HA, HA é igual a zero. Logo depois eu calculei um momento em A para poder achar uma das incógnitas e depois encontrar a outra. Então o momento em A é a força vezes a distância perpendicular. Então foi 1 vezes menos 1, mais 1 vezes menos 4, mais 1 vezes menos 7, mais 8VB, igual a zero. Foi usada a regra da mão direita para fazer isso e eu encontrei VB igual a 1,5 kN. Sendo assim, eu fui substituir no somatório das forças verticais, que para cima ficou convencionado que a força era positiva e para baixo que a força era negativa. Então eu tive VA mais VB igual a 3 e como eu já sabia que VB era igual a 1,5, descobri que VA também era 1,5. Depois, para encontrar essa segunda parte, para continuar o exercício, eu precisei achar um ângulo para começar a fazer as partições do arco. Então, eu peguei um pedaço do arco, como eu sabia que o raio era igual a 4 e que essa partezinha aqui embaixo era igual a 3 porque estava no desenho, eu usei a relação trigonométrica do cosseno e achei um alfa igual a 41,409 graus. No primeiro momento, eu peguei o primeiro segmento, que é o segmento S1, que vai de A até C, e ele vai de 0 até o ângulo que eu encontrei, que é 41,409. A gente sabe que ele tem uma força VA incidindo aqui, só que essa força precisa ser decomposta. Então, quando eu fiz a decomposição dessa força, eu precisei deslocar o ângulo alfa para cá, então ficou um seno e um cosseno. Então, eu pude descobrir que a normal ficou VA cosseno de alfa, sendo que VA é igual a 1,5, e a cortante ficou VA seno de alfa, sendo que VA é 1,5. Então, aqui eu coloquei os valores de alfa que eu tinha encontrado lá, só para poder já achar o resultado e depois colocar numa tabela. Eu fiz a mesma coisa para a cortante. No momento, eu precisava saber o que corresponderia ao tamanho desse arco. E no caso é essa partezinha azul contínua aqui. Então eu precisei fazer uma subtração. Eu sei que o total é 4 e que esse pedaço, pela relação trigonométrica, é 4 cosseno de alfa. Então eu fiz VA, que era a força, vezes 4 menos 4 cosseno de alfa, que era a distância. E encontrei um momento igual a 1,499 kN. Esse foi o primeiro momento do segmento AC. Depois, o próximo segmento foi o segmento CD, que está representado aqui. Então, ele também tem a força VA incidindo, porém, ele tem uma carga pontual de 1 kN para baixo. A força VA a gente sabia que era de 1,5, então ficou VA menos 1, que ficou 1,5 menos 1, que ficou igual a 0,5 kN. Eu decompus a força do mesmo jeito que eu fiz na primeira e pude fazer a normal e a cortante. Sendo que esse segmento vai do 41,409 graus, que foi o que a gente encontrou para alfa, até 90 graus, que é o ângulo reto, que é onde essa força aqui incide. Então, a normal ficou 0,5 cosseno de alfa, né, que no caso eu coloquei 90, já para encontrar o resultado e colocar direto na tabela. E a cortante ficou 0,5 seno de 90, por causa da decomposição. Que eu também coloquei 90, seno de alfa, que eu coloquei 90 para poder já achar o resultado. No momento, é exatamente como no primeiro segmento, porém, ele deve ser somado ao momento anterior. Então, ficou 0,5 vezes a distância, que é 3 menos 4 cosseno de alfa, que é a relação que a gente já sabe, que
vai dar a diferença desse pedacinho aqui. E esse pedacinho que corresponde ao pedaço do arco que a gente precisa. Mais o momento 1. Então, colocando o alfa como 90 graus, eu achei esse momento 2 como 2,99 kN. No segmento 3, ele vai do ângulo de 90 graus até o 138,591. Esse 138 é porque é 90 graus mais 48,59,591. Esse seria o ângulo alfa. Porém, o ângulo que a gente usou para resolver foi o ângulo beta, que era o complementar a esse, até fechar o arco e fazer 180 graus. Então, refazendo a mesma coisa das forças, a gente tinha uma força de 0,5 para cima anteriormente, e agora a gente tem outra força incidindo para baixo de 1 kN. Então, ficou 0,5 menos 1, ficou menos 0,5, ou seja, a força agora aponta para baixo. A partir dessa resultante, a gente pôde decompor e encontrar as outras para achar a normal e a cortante. Então, a força normal ficou 0,5 cosseno de beta, porque 0,5 ainda é positivo no caso do anormal, e a cortante ficou menos 0,5 seno de beta, porque a cortante ficou para baixo, então ela é negativa. Eu também admiti os ângulos aqui para achar o resultado e depois colocar na tabela. O momento também foi a mesma coisa. Eu peguei o tamanho total que eu tinha e multipliquei. Ficou menos 0,5, que é a força, vezes 4 cosseno de beta, que é essa distânciazinha aqui. Menos 4 cosseno de beta, que é essa distânciazinha. Mais M2, que no caso é o momento anterior. Isso tudo deu 1,499 kN. No próximo segmento, que é o segmento CD, que é o segmento EB, desculpa, que vai do 138,59591 até o 180, que é para fechar o arco, foi feito também a resultante das forças, sendo que a resultante a gente já tinha 0,5 para baixo, e agora ainda tem uma outra força incidindo também para baixo de 1. Então, a gente vai somar essas forças negativas, que vai dar 1,5 para baixo, ou seja, a força tem magnitude de 1,5 para baixo. Aí aqui eu fiz a decomposição dos vetores, a decomposição dessa força, encontrando menos 1,5 cosseno de alfa e 1,5 seno de alfa. Na hora de encontrar a normal e a cortante, também foi a mesma coisa. A normal é positiva e a cortante é negativa porque ela está apontando para baixo. Então, a normal é 1,5 cosseno de beta e a cortante é menos 1,5 seno de beta. O momento também é da mesma forma, a gente vai ter que pegar a parte maior, que é 4 cosseno de beta, diminuir pela parte menor para encontrar esse espacinho azul aqui, que é a parte do arco que a gente está interessado em saber. Então, o momento nesse último ponto, deu igual a 0, como já era esperado. Depois dessas contas, eu coloquei todos os valores que eu encontrei numa tabela, que no caso tem o ângulo, a força normal, a força cortante e o momento. Aí que eu coloquei todos os ângulos que a gente usou durante a resolução do exercício e os seus respectivos valores. Essa tabela foi feita só para poder ajudar na hora de construir os diagramas. Agora vamos para os diagramas de esforço. O primeiro diagrama de esforço é o diagrama de esforço normal. Como a gente consegue ver na tabela, ele começa em 1,5, em negativo, menos 1,5, isso significa que está comprimindo. E se a gente olhar no desenho, a gente consegue ver que todas as forças realmente estão comprimindo a barra. Então, em 0 graus ele começa em menos 1,5 e em 41,409 graus ele vai para menos 1,125. Então, aqui, ele começa
em 1,5 e vai até 1,125. Porém, quando chega nesse ponto C, ele recebe uma carga pontual que vai diminuir em 0,75, que vai somar a esse negativo aqui 0,75. Então, nesse ponto C ainda, ele passa a ser 0,375. Voltamos à tabela, partindo do ponto C. Para 90 graus, ele tem igual a zero, ele zera. E a partir de 90 graus, ele vai para 0,375 também, só que agora é negativo. O que a gente... Também negativo, desculpa. Então, aqui, do ponto C para o ponto D, ele zera, e depois do ponto D para o ponto E, ele vai para 0,375. Como já foi falado anteriormente, ele tem uma força pontual de 0,75. Então, ele passa de 0,375 para 1,125 novamente. E por último, em 180 graus, que é o ponto B, a gente consegue ver que ele chega a 1,5, a menos 1,5, que é a compressão também. Então, ele desce até 1,5. Então, nós temos o nosso primeiro diagrama, que é o diagrama de esforço normal, feito. Agora, o próximo diagrama é o diagrama de esforço cortante. Primeira coisa do diagrama de esforço cortante é que ele começa em zero. Então, a cortante em A é igual a zero. A cortante em 41,409, que é no ponto C, é 0,992. Então, vamos lá. No ponto A é igual a zero, depois ele vai para o ponto C a 0,992. Aqui no ponto C também tem uma força incidindo. Então, essa força vai diminuir em 0,66, alterar o diagrama. Então, de 0,992 vai para 0,330. Então, isso ainda no ponto C. Olhando para o próximo ponto, que é o ponto D, que é de 90 graus, ele vai para 0,5 e no outro ponto ele vai para menos 0,375. Então, vamos lá. Ele saiu daqui do 0,33 e foi para 0,5. Só que quando chega aqui em 0,5, ele tem uma força de 1 kN. Então, ele vai ter que descer 1 kN. Então, desce daqui meio, depois desce mais meio, somando 1. Ótimo. Então, depois disso, nós temos uma força de menos 0,375, conforme já esperado, porque o diagrama já desceu. Então, daqui a gente anda até menos 3,75, tem a força que age aqui aumentando para 0,992 e depois o momento zero, como já era esperado e como diz aqui na tabela, em 180, o momento não, a cortante zero. Então, nós já conseguimos fechar o diagrama de esforço cortante e, como esperado, ele é bem simétrico. Por último, temos o diagrama de momento fletor. O diagrama de momento fletor começa na tabela, em 0 graus ele é zero, ou seja, em 0 graus ele não tem momento, e depois, no primeiro ponto, que é o ponto C,